Boa tarde. Olá, boa tarde. Iniciando nossa live de hoje, desafios técnicos. Deixa eu dar uma boa tarde aqui pro pessoal do Insta também, que está. Just a minute. Boa, Peraí, oh, não, boa. cadê? Enquanto o pessoal vai chegando também, a gente vai se conectando. Nosso tema de hoje, muito bom. Ele tá. Aqui está. Vamos lá. Ao vivo, muito bom. Então, nosso tema de hoje, muito bom. Vamos falar sobre como encontrar o seu propósito através da dor, daquilo que é difícil em nós. Um temão muito especial. O pessoal está caindo. Ai, meu Deus do céu, eu hoje. Beleza. Boa tarde, pessoal do Insta. Boa tarde, pessoal do Face. A live de hoje, ela é instigante, porque o que já aconteceu hoje para ela poder vir para o ar, olha, talvez algumas vidas sejam transformadas, alguns propósitos venham para manifestação aí, para você que é profissional da área do desenvolvimento humano, para você que é um buscador de desenvolvimento humano, para você que sabe e não só sabe, mas você que busca compreender essas instâncias subjetivas em nós, essas instâncias humanas tão desafiantes, que é lidar com as nossas emoções, que é lidar com os nossos anseios, que é lidar com as nossas expectativas, com as nossas buscas, com as nossas dores, né? E nós, terapeutas, a gente é um bichinho estranho, né? Por quê? Porque a gente, além de ter que lidar com isso em nós, né? Afinal, nós somos seres humanos, a gente escolhe lidar com isso também nas outras pessoas, né? A gente escolhe uma profissão em que a gente vai estar a todo momento olhando para essas questões em nós e no outro. Ou seja, a gente meio que respira esse tema todos os dias da nossa vida. E isso é super desafiante. Eu posso estar enganada, mas eu arrisco dizer que nenhuma outra profissão é tão desafiante no que se refere a estar presente na vida do que essa profissão de profissional da área da saúde emocional e mental. Independente do título de terapeuta, psicoterapeuta, psicólogo, é, enfim, você que decidiu cuidar de pessoas, sendo você uma pessoa, você acaba mergulhado nesse tema praticamente todo o tempo. E você precisa se lembrar de não ficar nisso, de alguma maneira, terapeutizando todas as suas relações, todas as suas questões, todos os seus propósitos, enfim. E por falar em propósito, já que é o nosso tema, né, aquecendo aqui os motores, e mais uma vez dando boa tarde para quem está entrando, né? Para Gemily, para o Hermes. Boa tarde para vocês. O pessoal aqui do Face vai dando também aí boa tarde para poder dar boa parte para vocês aqui pelos comentários. Falando de propósito, propósito é um tema que cada vez mais tem estado presente na consciência, né, das pessoas. E eu imagino que vocês tenham também, estejam vendo isso no consultório, nos atendimentos, nos treinamentos. Talvez você esteja vendo isso, vivendo isso na sua própria vida, que é as pessoas estão começando a dizer, para que eu estou aqui, né? Qual é o meu propósito? O que eu quero viver? O que eu quero deixar? Como é que eu quero impactar? A gente está, esse tema, ele está cada vez mais nos chamando a atenção, né? Eu atendo há 10 anos, agora está fazendo 10 anos, vai fazer 11 esse ano. E ultimamente eu noto que esse é o tema da vez.
Seja a pessoa falar que está deprimida, que está ansiosa, seja a pessoa falar que está triste, que está desanimada, dentro dessa temática, em algum momento vai aparecer, eu preciso encontrar o que faz sentido para mim, eu preciso encontrar aquilo que dá um norte na minha vida. A vida não pode ser só acordar, trabalhar, dormir, final de semana, como é que é? Sextou, segunda da depressão, a vida não pode ser só isso, enfim. Você vai encontrar em algum momento, mesmo dentro de outras temáticas, dentro de outras queixas, em algum momento, a busca por propósito, né? A busca por o que faz sentido, o que eu vim fazer aqui. Voltando o holofote para nós, que trabalhamos com isso, aí piorou, né? A gente já começou a se questionar isso há mais tempo, provavelmente, a maioria. Muitos de nós fizeram transição de carreira, né? Muitos de nós viemos de outras carreiras e meio que por propósito e de propósito, a gente acabou direcionando o nosso desenvolvimento profissional para essa área, acreditando que esse é nosso propósito, né? Acreditando que é isso que a gente veio fazer. Apoiar desenvolvimento humano, apoiar processos de transformação, processo de autoconhecimento. Mediante a toda essa conclusão, né, toda essa constatação é a palavra, então como é que a gente olha propósito, né? Como é que a gente cuida e apoia as pessoas a encontrar propósito em suas vidas, né? Como é que você faz isso? Se vocês quiserem ir escrevendo aí nos comentários, como é que você faz? Porque existem muitas abordagens, né? Existem as abordagens do próprio coach, né, da própria definição de metas, existem abordagens mais voltadas para autoconhecimento. Como é que você conduz essa reflexão, né, em você ou no seu cliente, né? Eu tenho algumas dicas e um caminho para passar para vocês hoje, mas eu também gostaria de ouvir, se vocês estiverem dispostos a compartilhar, como é que você tem feito isso. O caminho que eu vou guiar o nosso contato hoje e esse tema é através da dor, através daquilo que é difícil. Como assim? Né? Geralmente, aquilo que é difícil em nós, aquilo que dói em nós, aquela emoção que a gente não quer mais, aquela emoção que nos desafia, seja uma ansiedade, seja uma angústia, seja um medo, seja uma tristeza, seja o que for, normalmente a gente tem a intenção de transformar aquilo, né? Normalmente a gente tem a intenção de mudar aquilo em nós. E o que eu quero mostrar para vocês hoje é que aquilo em você tem essa característica, que é difícil, que dói, seja um comportamento, uma emoção. Nesse lugar existe uma trilha que te leva para contatar o seu propósito ou um dos seus propósitos. Uau! Como assim? Naquele lugar que eu não quero nem chegar perto de preferência, e por mim nem existiria mais, existe uma trilha, existe um caminho. Uhum, pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou mostrar para vocês que existe esse caminho, que é possível encontrar esse lugar através da dor, através do lugar que dói, e é surpreendente essa descoberta. Tanto pelo fato da gente poder olhar para o nosso propósito, descobrir propósito ou dom, vamos chamar de dom também, aquilo que, nosso talento, né? Eu gosto muito da parábola dos talentos, que é bíblica, né? Acho que é uma boa metáfora para a gente entender esse tema. Além de encontrar isso, a gente também vai parar de brigar com o que dói. A gente vai parar de maltratar, de lutar contra, enfim, de impedir a gente sentir aquilo que a gente está sentindo. E aqui a Liz entrou. Boa tarde, Liz, tema top, obrigada. Vamos então aprender essa trilha. O que eu quero dizer com através da dor? Não significa
que para encontrar o nosso propósito seja necessário que você tenha a dor. Significa que se existe dor, se existe coisas em você difíceis, se existe coisas em você que te desafiam, estes lugares guardam dentro de si não só as trilhas para os seus tesouros internos, mas tesouros em si. E como a gente está acostumado a olhar para esses lugares como algo a ser afastado, como algo a ser mudado, como algo a ser eliminado, seja o nome que a gente dê, a gente muitas vezes perde a oportunidade de encontrar esses tesouros que existem nesses lugares. Por não se relacionar com esses lugares, né? Por não conhecer intimamente esses lugares, por não ter um relacionamento com esses lugares. Como a gente não se relaciona com aquilo que dói, como a gente não se predispõe a conhecer aquilo que dói, como a gente não tem abertura para se sentar com aquilo que dói, na maior parte das vezes, a gente acaba perdendo a oportunidade de encontrar essas trilhas às quais eu me referi e perdendo a oportunidade de conhecer esses tesouros que esses lugares nos reservam. Para isso ficar claro, se algo em você dói, se algo em você está ansioso, por exemplo, é natural que exista um desconforto e uma atitude interna de como eu resolvo isso, como eu tiro isso daqui, como eu acabo com isso aqui. E também é natural que quando o nosso cliente vem, ele também tenha essa sensação ou esse tipo de relacionamento em relação ao que ele sente, né? É como se houvesse dentro um tipo de guerra interna. Eu tenho uma sensação que é difícil, como por exemplo a ansiedade, e tem uma outra sensação que também é bem difícil, às vezes eu considero até mais difícil, que é um anseio para que aquilo acabe, né? Então é como se tivesse uma outra coisa apertando dentro, ou uma outra coisa tentando resolver aquilo que é sentido de maneira desconfortável. E a gente normalmente fica identificado com esse sentimento de angústia ou de ansiedade sobre a ansiedade sobre aquilo que está difícil. Até para esse exemplo ficar mais claro, vamos imaginar assim: você sente insegurança. Tá? Você se nota inseguro, você não consegue dizer não, você não consegue colocar a sua voz no mundo, você não consegue dar limite nas relações, ou seja, e você considera que tudo isso que acontece nesses comportamentos é devido à sua insegurança. Então você tem a insegurança e você também tem um sentimento de ansiedade, um sentimento de urgência para acabar com aquela insegurança, porque você considera que aquela insegurança traz diversos problemas para a sua vida. Então, você tem esse sentimento sobre o sentimento. A ansiedade, ou essa sensação de urgência para acabar com a insegurança, costuma ser um sentimento mais difícil ainda, mais pressionante, mais tensionante do que a insegurança em si. Então, esse é um tipo de guerra interna que você pode estar vivendo ou que você pode estar testemunhando nos seus atendimentos com os seus clientes, com as pessoas que você apoia, né, que você cuida. Geralmente tem esse sentimento sobre o sentimento e muitas vezes mais sentimentos envolvidos aí dentro desse processo. Então, falando da insegurança, quando a gente fica identificado ou quando a gente fica associado, quando a gente fica sequestrado pela ansiedade ou pela urgência em resolver aquela insegurança, né, em transformar aquela insegurança, seja em nós ou no nosso cliente, geralmente a gente vai buscar formas para aliviar aquilo, para diminuir aquilo, para mudar aquilo, para ressignificar aquilo. Geralmente a gente vai por esse caminho, né? Então a gente continua ansioso, a gente continua nesse sentimento de urgência e mantendo uma atitude para poder manejar a queixa, que no nosso exemplo hipotético é a insegurança. Porém, ao fazermos isso, a gente acaba
não tendo a oportunidade de desenvolver uma relação com aquilo em você ou a pessoa que você está atendendo. Desenvolver uma relação, um relacionamento que vai promover um conhecimento com aquilo nela que é inseguro. Então, se eu saio da ideia de eu sou inseguro para a ideia eu percebo algo inseguro, eu também posso perceber o algo em mim que é ansioso. E aí eu vou para uma outra instância de percepção. Uma instância mais aberta, uma instância mais curiosa, uma instância mais compassiva, uma instância mais com uma disposição para aceitação, sem julgamentos. E dessa instância será possível eu me relacionar ou conhecer melhor aquilo em mim que é inseguro, a partir do próprio ponto de vista, da própria vivência disso em mim que é inseguro. E quando eu faço isso, eu passo a descobrir coisas que existem dentro desse lugar inseguro que eu jamais imaginaria que existe, que eu não tenho consciência que existe. E a surpresa que isso causa quando a gente então se dispõe a abrir espaço para poder ouvir aquilo em mim que se sente daquela forma. E esse lugar inseguro, de novo, insegurança aqui é um exemplo hipotético para a gente entender isso que eu estou falando. Este lugar que se sente inseguro, que reclama por atenção devido a se sentir dessa forma, quando se sente entendido, quando se sente compreendido, quando se sente aceito, quando se sente respeitado, quando se sente acolhido, quando se sente testemunhado, ele começa a contar para você do que ele sabe ou do que ele viveu para que ele se sinta dessa forma. E geralmente o que ele sabe e o que ele viveu vem de lugares ou de tempos aonde existe maior informação a respeito de quem você é mais integralmente, ou mais próximo daquilo que realmente o seu coração deseja viver. É como se houvesse buraquinhos em nós que a gente quer tapar. E o que eu estou convidando você a fazer é, em vez de tapar, a gente vai cavar. Nesses buraquinhos, à medida que a gente cava, à medida que a gente vai avançando, o lugar para onde ele nos leva é mais próximo daquilo que faz o nosso coração cantar. E muitas vezes o lugar que faz o nosso coração cantar está fechadinho, cheio desses defensorizinhos, porque nesse lugar possivelmente houveram machucados. Vamos imaginar uma pessoa que era super espontânea, super alegre, super à vontade com a vida quando era mais nova. E, enfim, vivia dessa maneira. E por ser assim tão aberta, tão expressiva, tão espontânea, tão exposta, vamos imaginar que aconteceu algum evento que atacou essa espontaneidade, que atacou essa liberdade, que atacou esse peito aberto. Não é de se espantar que essa pequenininha, ou esse pequenininho, tenha criado algumas estratégias de defesa para poder proteger esse lugar sagrado de espontaneidade, de abertura, de coração pulsante, né, que se refere a essa expressão. Então, esses lugares expressivos, alegres, espontâneos, muitas vezes são guardados por esses guardiões que vão se apresentar como, não, é melhor você não se expressar. E é isso que diz isso, é melhor você não se expressar, pode ser interpretado como o seu lado inseguro. Porém, se ele é guardião daquilo em você que é espontâneo, ele sabe onde aquilo mora. Se a gente não faz amizade com esse guardião, diz, vem cá, me conta mais sobre a sua insegurança, deixa eu ouvir você, né? E até que ele vai contar para você onde é que está esse tesouro em você, a gente perde uma grande pista.
E é por isso que é importante a gente aprender a se relacionar com aquilo em nós que tem a aparência de ser difícil, de ser ruim, de ser não aceitável. Quando a gente aprende a se relacionar com isso em nós, através dessa outra instância, que é eu percebendo isso em mim, que é dessa forma, e aí a gente passa a ter dois, eu percebendo, e aquilo em mim, que é inseguro, ou que é qualquer outra coisa, né? Através dessa relação, ou seja, de uma maneira indireta, eu deixei de estar fusionada com a insegurança, identificada, perdida na insegurança, eu passei a ser o espaço que percebe a insegurança. Através desse relacionamento com ela, dessa amizade, desse bate-papo, desse encontro, isso é uma porção de mim, né? Eu recebo você de volta, eu estou aqui com você. Isso em mim sabe o caminho daquilo que ele guarda. Que ele tem medo que aconteça se aquilo for exposto de novo. Não é incrível a gente pensar isso? E eu posso compartilhar com vocês que eu já testemunhei, não só nos meus atendimentos, com muitos clientes, nós encontrarmos essas trilhas, e é lindíssimo ver isso. É emocionante ver isso, como também, muitas vezes, eu vivi essa experiência à medida que eu fui aprendendo a desenvolver um relacionamento com esses lugares em mim, através dessa instância que percebe. E mantendo esses atributos dessa instância que percebe. Quais são os atributos? Curiosidade, atenção gentil, não julgamento, compaixão, né? Então, à medida... Eu já vou responder as perguntas, tá? Só vou concluir esse raciocínio. Tem uma pergunta aqui do Ralph, eu já respondo. À medida que a gente vai deslocando a nossa percepção de eu, ou deslocando a maneira como a gente percebe as coisas em nós, para esse manejo de consciência, onde existe eu percebendo e existe aquilo em mim que se sente daquela forma, e a minha atitude em relação àquilo em mim que se sente daquela forma é uma atitude de acolhimento, de entendimento, de compreensão, de desejo de me relacionar, de desejo de conhecer, de desejo de saber mais, eu começo a desenvolver não só um autoconhecimento de... como é que chama aquilo que é top master do universo, assim, linha de ponta de... Como é que é ponta, linha de ponta? Aquele autoconhecimento, assim, melhor que você pode imaginar, como também aquilo em mim, que se sente daquela forma, ao receber esse tipo de tratamento da minha parte, passa a se sentir de uma outra forma. Então também passa a mudar. Mas não porque você está mudando aquela insegurança, mas porque aquela insegurança está mudando a partir do contato com você. Então a gente começa a promover uma outra alquimia através desse caminho. Uma alquimia muito mais tranquila, muito mais leve, muito mais parceira de nós mesmos. Através do relacionar-se com aquilo que a gente sente, mesmo que aquilo que a gente sente seja dor. Então a gente não vai lá sentir a dor direto, ou seja, tem uma dor lá, eu vou lá mergulhar na dor. Não, eu vou me sentar ao lado da dor. Eu vou fazer companhia para a dor. Eu vou ouvir a história que aquela dor conta, que aquela dor carrega, que aquele lugar em mim que dói tem. É isso que a gente vai fazer. E isso, obviamente, está baseado, tudo isso que eu estou trazendo para vocês está baseado nessa abordagem que eu venho trazendo, que é a focalização do relacionamento interior, que desenvolve essa conversa com o nosso corpo, com as nossas sensações, com as nossas emoções, com aquilo que é experimentado em nós de maneira integral, não só na perspectiva do por que eu me sinto assim, ou como o meu pensamento age em relação a isso. A gente não olha só para o
como é essa instância na nossa mente. A gente olha para essa instância em tudo que se refere a nós. Porque se a gente prestar atenção, a maioria das nossas queixas, nossas e dos nossos clientes, é sobre o que eles sentem, não sobre o que eles pensam. E mesmo quando ele fala, mas eu penso tal coisa, eu penso isso, eu penso aquilo, na frase da pessoa fala, e eu me sinto assim. Então, quando eu penso que eu não consigo fazer A, eu me sinto incapaz. Quando eu penso que eu quero tal coisa, eu me sinto inseguro. Ou seja, o desconforto está no que a gente sente. Seja uma sensação, seja uma emoção. Como a gente experimenta isso no nosso corpo. Então é para lá que a gente leva a nossa atenção, ou que a gente precisa levar a nossa atenção para a gente aprender a se relacionar com o que a gente sente. Porque o que a gente aprendeu até então, seja pelo nosso desenvolvimento natural, da educação, da vida, a gente aprendeu a evitar aquilo que a gente sente, por não conhecer uma outra forma. E não só por não conhecer. Quando a gente é pequeno, quando a gente é criança e a gente sente algo difícil, a gente não sabe fazer esse manejo de consciência, de ser esse eu que percebe aquilo que eu sinto. A gente está aprendendo ainda a dar nome para o que a gente sente. Então é natural que a gente se fusione num primeiro momento com as emoções, até porque é nesse fusionar que a gente está conhecendo elas, né? Num outro momento, precisam novas habilidades surgir. Novos treinos de habilidade precisam estar presentes para que a gente aprenda a se relacionar com as nossas emoções, com as nossas sensações, né? Com essas vidas que existem em nós, né? A gente tem vários euzinhos dentro de nós. E aprender isso implica esse manejo de consciência e implica outras maneiras de perceber aquilo que a gente sente. Ao invés de perceber aquilo que a gente sente como algo a ser evitado ou reprimido, a gente começa a aprender a se relacionar com aquilo que nós estamos experimentando. E através desse relacionamento, através dessa amizade, através desse contato, através desse encontro com o que a gente sente, a gente começa a ouvir as histórias que esse corpo, que esses lugares, que essas instâncias em nós têm para nos contar. E quando a gente começa a ouvir essa fala, esse idioma que o nosso mundo interno fala, essa linguagem que o nosso corpo fala, quando a gente começa a conhecer, não só esses lugares começam a se transformar, como eles começam a nos mostrar coisas em nós que ficaram perdidas no tempo. Partes nossas que ficaram perdidas em eventos, que paralisaram em eventos. E nesses lugares existem os nossos propósitos. Existem aquilo que são os nossos talentos, nossa natureza mais espontânea, que está mais perto do nosso coração. O mesmo vale para os nossos clientes. E a todo momento eu trago para vocês a necessidade da gente olhar para nós primeiro e para essas habilidades, para então nós sermos mais capazes de estar com os nossos clientes. Por quê? Se eu sou capaz de sentar, por exemplo, com uma insegurança em mim, com compaixão, com abertura, com curiosidade, ouvir a história que aquela compaixão me conta, como se a gente estivesse recebendo o nosso cliente interno, né? E eu tô ok com isso, tô sendo esse espaço grande para isso em mim. A minha habilidade para me sentar com alguém e ouvir a história difícil que aquela pessoa está me trazendo é muito maior, porque eu também sou capaz de receber isso em mim, do que se eu não sou capaz de receber isso em mim. Se eu não consigo ouvir dentro de mim o que dói, né, eu fico identificada com algo em mim que se desespera por estar em contato com um sentimento difícil, isso também vai ser mais difícil quando a gente começa a ouvir da outra pessoa. Então é muito importante esses treinos de habilidade. E para conhecer o nosso propósito, a gente pode cavar ainda mais fundo nesses lugares que doem, nesses lugares que apertam, nesses lugares que sentem tanto,
Porque as histórias que eles carregam são lindas histórias a respeito de você. São informações preciosas a respeito de você. São pistas preciosíssimas a respeito do seu centro. E muito, muito mais. Né? É muito bom poder aprender a ouvir a nós mesmos de todos os lugares. Não só do que a gente pensa, mas em especial do que a gente sente. Não só do que é legal, mas em especial do que dói. Desenvolver um relacionamento com tudo em nós. É isso que a gente aprende na focalização, é isso que a gente aprende no relacionamento interior, e é assim que a gente encontra o que faz sentido. Né? Não é o único caminho, claro. É um caminho. E é um caminho muito bonito. É um caminho muito especial. Não é incomum eu ouvir dos meus clientes pessoas que chegaram, às vezes, com queixas bastante severas, bastante dolorosas, que com o tempo agradeciam a essas dores, dizendo, se não fosse isso em mim, eu não teria descoberto o que eu sei hoje. Se não fosse a minha síndrome do pânico, se não fosse a minha claustrofobia, se não fosse a minha tristeza, se não fosse a perda que eu tive, se não fosse o meu luto, se não fosse a minha ansiedade crônica, se não fosse a minha angústia, se eu não tivesse parado para olhar para isso, eu não teria descoberto o que eu sei hoje. Eu não teria me tornado o que eu me tornei agora. Eu não teria percebido o que eu percebi agora. Então, esses lugares em nós podem nos salvar. Podem nos levar para mais espaço, se a gente desenvolver a habilidade de estar com eles e desenvolver esse relacionamento. É assim que a gente pode, lá no lugar de dor, encontrar o nosso propósito. Legal? Então, eu vou ver aqui as perguntas que chegaram, para a gente ir finalizando o nosso encontro de hoje. Eu tinha visto uma aqui do Instagram, do Ralph, cadê? Ah, tô confuso, não entrei no começo. Você tá falando sobre guia espiritual? Não, Ralph, não estou falando sobre guia espiritual. Estou falando sobre como a gente pode, através do relacionamento que a gente sente, com o que a gente sente, através do contato com os lugares em nós que podem ter sentimentos difíceis, como insegurança, angústia, ansiedade, medo, enfim. Através da gente aprender a cuidar desses lugares, desenvolvendo um relacionamento, esses lugares começam a nos orientar, começam a nos dizer o melhor caminho para a gente chegar mais perto do que faz sentido para a gente. Esses lugares têm boas pistas de mais espontaneidade, mais liberdade, mais talento, mais dons que nós carregamos. Então, quando a gente aprende essa conversa com esse mundo interno, que todos nós temos, né? Todos nós temos emoções, todos nós temos dores, todos nós temos sensações, etc. Quando a gente aprende a se relacionar com isso, a gente começa a descobrir tesouros em nós. É sobre isso que a gente está falando agora, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu tenho um segredo, mas não consigo me abrir com ninguém. O que eu faço? Primeiro talvez olhar para isso em você, que não consegue se abrir, e checar, começar a desenvolver um relacionamento com a parte que tem medo, para depois desse relacionamento com isso em você que tem medo, você ter clareza sobre a necessidade e o que está movendo você ter ou não que abrir esse segredo, né? Quando a gente fala que quer algo e não consegue, tem mais de um funcionamento acontecendo, ou mais de uma parte. Algo em mim quer uma coisa e outra parte de mim tem medo. Então a gente precisa sair do conflito. Em vez de ficar hora concordando com uma parte ou hora com outra, a gente precisa desenvolver esse espaço, né, de eu percebo algo em mim que quer contar um segredo, eu percebo algo em mim que tem medo disso, e começar a desenvolver esse relacionamento ou companhia para suas emoções, para os seus sentimentos, para que desse lugar que já tem clareza, curiosidade, abertura, comece a se formar para você um próximo passo mais congruente, mais assertivo, mais
mas no ponto certo para você de resolução, né? Uma inteligência maior do que o A ou B, uma inteligência mais sistêmica, que consegue perceber A e B, né? Então, o primeiro passo é relacionamento com o que você sente desses dois lugares. É isso que vai te ajudar a sair dessa instância do conflito. Senão você fica hora A, hora B, hora A, hora B, como se você estivesse vivendo num verdadeiro cabo de guerra. E o desconforto está nisso, está no conflito. Não está nas emoções em si, está no conflito, na briga. Saia do conflito, perceba o conflito, desenvolva um ambiente bem amoroso para esses lugares em você, que vai surgir de uma inteligência muito maior, uma resolução, que é muito mais assertiva do que uma escolha parcial ou a escolha de um dos lados. Tá bom? Espero ter te ajudado, Sil. Para quem esteve hoje, muito obrigada nessa live tão bacana, né, que a gente está se encontrando. Lembrando que até o final da semana, acho que até segunda-feira no máximo, estou aí checando se vai ser no final de semana ou na segunda. Entre sexta e segunda está saindo o e-book Terapeuta de Si e então de outras pessoas. Esse e-book é para profissionais da área de desenvolvimento humano, para a gente aprender a cuidar da gente, e isso vai desenvolver uma potência absurda no contato com outras pessoas. E, obviamente, se você é muito bom profissional, se você é muito bom no manejo terapêutico, teu consultório enche, porque teu trabalho fica cada vez mais conhecido. Então, tá saindo do forno, assim, tá na parte de edição de imagem, deixando ele bem bonitão, né? Vou disponibilizar aqui nas redes sociais. A gente tem encontro do aulão especial segunda noite, não deixa de se conectar. E quarta que vem, às 15 horas, eu estou aqui para o nosso próximo tema, tá bom? Então, muito boa tarde, obrigado pela companhia e a gente se vê.